Shalom, shalom, queridos Haverim. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês, o sétimo selo e as trombetas do Apocalipse. Eu sou o Rabino Yosef Barur e estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Bom, queridos, estamos de volta com mais um vídeo e antes de nós entrarmos aqui no nosso assunto mais uma vez, eu quero lembrar a todos vocês que estão conosco que é muito importante que você compartilhe esse vídeo, você dê o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, talvez você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. Você pode entrar aqui, visitar o nosso canal, ver o material que nós temos, todos os temas. São temas muito importantes, principalmente para esses últimos dias. Então, se inscreve no nosso canal, compartilha com outras pessoas e deixa aquele like aqui, que é muito importante para que o YouTube entenda que está sendo relevante esse vídeo. E também temos aqui a seção dos membros, aqueles que desejam acompanhar o nosso trabalho e também investir aqui no nosso trabalho para que mais e mais pessoas possam alcançar esse conhecimento. Tá? Eu quero trazer para vocês aqui de novo a informação sobre a nossa Yeshivá, a ZIL, né, a Zeit Yosef Yeshiva University, onde nós temos aqui a nossa Yeshivá, que é uma escola rabínica, uma escola judaica, onde a gente aborda todo o conteúdo bíblico, teológico, dentro do aspecto judaico, dentro do comentário dos sábios do povo de Israel, dentro do original do hebraico, ali a língua do contexto original. Então nós vamos desde Gênesis, Sefer Bereshit, até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, trazendo todas as curiosidades e revelações dentro do texto, como funciona, como se conecta aos textos e até mesmo trazendo o comentário dos sábios de Israel, né, dentro das suas assertivas, das suas interpretações. Tem sido uma grande bênção a nossa Yeshivá. Aqui abaixo você vai ter todos os indicativos na nossa descrição, para você entrar em contato com a nossa secretaria, com a nossa secretária. Garanta já o seu espaço, a sua vaga, vai ser muito importante ter você com a gente na nossa Yeshivá. E também aqueles que estão na busca, né, do aprendizado, querendo aprender a língua hebraica, nós temos o nosso curso de hebraico básico, também vai ser muito importante para você no decorrer do seu caminho espiritual, nos seus estudos, poder entender melhor a língua, conhecer, ou pelo menos saber ler, escrever e traduzir bastante coisa. No nosso curso você vai alcançar esse nível com uma excelente entonação, sabendo ler, com uma correta escrita. Então, também aqui abaixo você vai ter o link na nossa descrição para que você possa adquirir o nosso curso e tenho certeza que vai ser uma brachá muito grande para você, tá bom? Bom, vamos lá, então, o nosso material de hoje, o nosso shiur, nós vamos estar falando sobre as trombetas do Apocalipse. É claro que vamos falar do sétimo selo ali, só como uma introdução, claro, porque é no sétimo selo que as trombetas aparecem, mas já quero compartilhar com vocês o nosso material de hoje. Então vamos lá comigo, tenho certeza que vai acrescentar muito aqui ao conhecimento de vocês, como tem sido, não? Esses vídeos que temos produzido para vocês, essa temática sobre o Sefer Hitgalut, tem sido algo muito especial. E novamente aqui como uma Hazará, como uma revisão, né? Só para lembrar que o sétimo selo foi aberto, né? E é justamente nesse sétimo selo onde vai haver ali o silêncio no céu, né? Como foi dito ali no capítulo 8, verso 1, né? Do Sefer Hitgalut, de Apocalipse, né? Logo depois aparecem, né? Os 7 anjos com as 7 trombetas, como está escrito no verso 2, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas, né? Veja que coisa especial, porque é nessa visão que João ele vai detalhar agora o que cada trombeta vai trazer sobre o mundo, né? Nesse próprio verso ele vai dizer assim: Shivata malachim asher beyadam, shivata shofarot, hitkonenu litkoa.
E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então veja que agora, né, você que acompanhou o nosso trabalho aí, falando sobre o silêncio no céu, sobre os 144.000, veja quanta coisa a gente tem compartilhado. Se você que está aqui pela primeira vez não viu ainda, busca aqui, olha, no nosso canal você vai ter todas essas informações dos 7 selos, os primeiros 4, né, o 5º e o 6º selo, o 7º selo, várias coisas importantes você vai ver antes desse vídeo aqui, que vai te trazer muita claridade espiritual. E hoje não vai ser diferente, tem coisas aqui que João viu que nós vamos trazer para o contexto atual, que vai trazer aqui, abrir a sua mente para pensar em outras coisas, né? Então, vamos aqui, eu quero compartilhar com vocês. Então, os anjos, eles se prepararam aqui na visão de Yohanan, de João, para tocar as suas trombetas. Então vamos ao shofar Rishon, né? A primeira trombeta. O que está escrito lá? O nosso texto do Sefer Hitgalut. Harishon takaba shofar vehinei hithavu barad vaesh meoravim bedam והושלכו הצע. שליש הארץ נשרף, שליש העצים נשרף, וכל ירק עשב נשרף. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Você percebeu que nessa primeira trombeta, não é toda a terra que é queimada, né? É terça parte da terra, terça parte ali das árvores é que é queimada, como efeito dessa primeira trombeta. O que acontece? Olha só, o texto está mostrando para a gente que ao tocar a sua primeira trombeta, vai haver saraiva e fogo misturado com sangue, que são lançados na terra. Quando a gente pensa saraiva e fogo misturado com sangue, isso te faz lembrar de quê? De chuva de meteoro, sim ou não? Né? Imagina que se você olhasse para o céu e visse uma saraiva. O que é uma saraiva? Uma chuva de granizo. Né? Agora, você imagina esse granizo vindo misturado com fogo. Se é à noite, você vai pensar, isso é uma chuva de meteoros. Né? Mas a grande questão é que não é só uma iluminação na atmosfera terrestre, não. Realmente, ela veio para queimar, ela veio para causar dano. Nós vimos no nosso trabalho anterior aqui que os danos eles estão sendo efeitos ao clamor dos santos. Né? Isso é muito importante, que o juízo divino está vindo por causa do clamor dos santos, da oração que foi misturada com incenso diante de Deus. E aí, quando a gente olha hoje, nós temos claro diante de nós, né, as queimadas que nós vemos no mundo, que provoca tanto dano. Você imagina a descrição agora do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse, dizendo, né, que essa saraiva com fogo misturado com sangue. Por que sangue? Porque está claro que esse sangue é a expressão do juízo da vingança, da Nekamat Hashem, da Nekamá de Adonai, da vingança de Adonai. São lançados na terra e é queimada a sua terça parte, ou seja, a terça parte da terra. É queimado o quê? Terça parte das árvores, é queimada toda a erva verde. Então, quando a gente olha realmente para os efeitos climáticos, né, dentro de um juízo divino, ou seja, na precisão do juízo divino, que vai acontecer de fato, você imaginar que a erva verde, quando a gente fala da erva verde, a gente não está falando só de floresta, né, que já é um dano muito grande, né, ali a questão do oxigênio, a questão da flora, da fauna, né, entrando numa extinção, né, fora que o fogo, quando ele é avassalador, ele vem queimando casa, ele vem queimando tudo pela frente, o que tiver na frente, se tiver gente, se tiver carro, ou seja, tudo é queimado. Animais, tudo é queimado, tudo é devastado. É claro que a gente não está falando do mundo todo, né? Mas a gente está falando de uma terça parte, e o que isso é significativo?
porque a dimensão de tudo isso, a gente não tem toda essa dimensão agora, mas ao falar da terça parte, o que Deus estaria falando? Essa terça parte da terra, ela vai ser repartida por todos os continentes, de maneira que se contabilize terça parte da terra? Ela será numa região só? Será que ela vai ser no Oriente Médio apenas? Será que ela vai ser só na África? Será que ela vai ser só na Europa? Ou isso vai ser aqui, ali, um pouco na América, um pouco na África, um pouco na Europa, na Ásia? Será que Deus está falando desta maneira? Então, assim, qual é o público-alvo? Né? Quem é que vai ser direcionado, a quem vai ser direcionado isso? Vocês lembrem comigo que nós falamos dentro do aspecto profético, na visão dos Hagim, dos Moadim, das festas judaicas, das solenidades de Adonai, ali a festa de Sucote, dos tabernáculos, é a festa que Deus traz juízo sobre a natureza, ele julga a natureza, aonde ela vai acontecer, aonde os efeitos climáticos vão acontecer, como juízo ao ser humano que destrói a terra, que peca contra Deus. Então, na realidade, não é a natureza em si, não é os animais, a flora, a fauna, mas é como consequência o pecado do homem, né? Então, tudo isso é pesado, avaliado, e o juízo ele vem como consequência de tudo isso, né? Então, nessa primeira trombeta, a gente vai ver uma resposta divina, como saraiva, né? Fogo misturado com sangue, uma resposta da Nekamá, da vingança de Hashem. Aí o que que acontece? O Sefer Hitgalut vai trazer para a gente a sequência das trombetas, né? Então você tem o Shofar Sheni, que é a segunda trombeta é tocada. Então você imagina, agora olha, eu quero que você imagine, olhe para essa imagem, tá? É uma bomba nuclear. É especulação? Não, eu quero que você pense comigo, tá? Eu quero que, nesse momento, se você fosse o apóstolo João, se você fosse Yohanan Ashaliach, que está lá atrás no tempo, na tecnologia, e ele visse isso, como ele descreveria isso? Qual seria a descrição? Que palavra ele usaria? Só que quando eu olho para o texto de Apocalipse e vejo o que está escrito aqui, olha, Hamalah Hashenita Kaba Shofar, Uchmor Gadol Boer Baesh, Ushlach Elayam, Shlish Hayam Ni Yeladam, Shlish Hayetzurim Bayam, Asher Nefesh Laem, Metu Ushlish Haoniot Nishmedu. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Olha só, o verso 8. Segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada uma coisa como, não era um grande monte, era como, ele está fazendo comparação, ele não sabe dizer o que era. Então ele diz, era uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Olha, queridos, quando eu olho essa imagem, isso me lembra um monte ardendo em fogo. Ou seja, será? Olha, eu estou perguntando para vocês, tá? Eu não estou aqui estabelecendo verdade, tá bom? Eu estou perguntando para vocês. Porque dentro de um contexto atualizado, eu estou vendo Yohanan há 2000 anos atrás tendo a visão, e ele está vendo sobre os últimos dias. O contexto dele não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha tanque de guerra. No contexto dele eram cavalos, eram couraças, escudo, espada, funda, né, catapultas, aretes, né, arietes. Então, assim, ele está olhando para os últimos dias e está vendo coisas que ele não tem como descrever, ele não sabe, ele não tem palavras para isso. Agora, você imagina se Yohanan, João, ele está vendo uma bomba nuclear. Como ele descreveria isso? Como você poderia descrever uma bomba nuclear? Hoje você tem vocabulário para isso, mas será que a expressão dele em dizer uma coisa como um monte ardendo em fogo, será que seria uma bomba nuclear? Porque quando a gente analisa o efeito dessa visão que ele está tendo, né? Ele vai dizer aqui assim, olha, em hebraico ele diz, Urrimor
O rimor gadol boer baish, né? Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Aí qual é o efeito? Né, ele é jogado no mar, né? Ou seja, o shlach elayam. Qual é o efeito? Shlish hayam nihya ledam. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Terça parte, shlish hayam. Terça parte do mar se torna em sangue. E aí o que ocorre? Qual é o efeito? Morre a terça parte das criaturas. Shlish hayetsurim bayam. Asher nefesh laem metu. E aí, que mais? E perdeu-se a terça parte das naus. Os shlish haoniot nishmedu, são destruídas, né? Seria isso? Será que foi uma bomba nuclear no mar que provocou a morte desses peixes, dessas vidas, e que também destruiu as naus, ou seja, os navios? Quando a gente olha até mesmo para os efeitos da poluição no mundo, a gente vê claramente qual é o dano que isso provoca em várias regiões do planeta. A morte, não só na questão da poluição no mar, né, da morte desses animais, como contamina as águas e também o solo, né, trazendo até mesmo enfermidades. Então você vê uma cadeia de coisas, né? Esses animais morrendo no mar e agora seus corpos apodrecidos boiando ou nas praias, trazendo enfermidades para as pessoas e também contaminando as águas. Quando eu olho o efeito dessa segunda trombeta também atingindo os navios, e aqui a gente vai ter uma coisa muito complexa, porque a gente vê um efeito em cadeia. Nós temos navios de viagem turístico, temos navios de polícia, de patrulha, de guerra até mesmo, mas nós temos navios mercantis, ou seja, navios que estão transportando comida de um país para outro, navios que estão transportando tecnologia, eletrodomésticos, né? Ou seja, são víveres, são coisas necessárias, matéria-prima de um país para o outro, para que outras coisas sejam produzidas. Quando eu olho isso acontecer, eu vejo um caos se estabelecendo como reflexo, como consequência desse mar atingido. Mesmo que, aqui não está dizendo que foi todos os mares, não foi todo o mar do mundo, mas a terça parte dos mares. E eu volto a dizer, aonde é que Hashem está falando? Ele tá localizando isso? Isso vai ser no Oriente Médio? Isso vai ser aonde? No Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico? Aonde é? No Mar do Caribe? É no Golfo Pérsico? É aonde? É na Antártida, no Mar Antártico? Queridos, quando a gente olha e vê que terça parte das naus foram destruídas pelo efeito dessa coisa, como um grande monte ardendo em fogo no mar, então a gente começa a ficar preocupado porque, claro, preocupado no aspecto da profecia, né? Porque se os navios mercantis forem atingidos, nós vamos ter perdas de alimento, perdas de matéria-prima, perdas de tantas coisas que o mundo precisa, porque um país alimenta o outro, um país necessita de matéria-prima do outro, um país necessita de coisas um do outro, são as exportações e importações. Muito importante a gente pensar assim, dessa maneira, colocar a nossa atenção nisso, porque na realidade o cenário que nós estamos vivendo agora é muito semelhante a isso, né? Esse é o cenário que nós estamos vivendo agora, um cenário de tensões na geopolítica no mundo, aonde até mesmo a questão da parte do comércio, né, da parte mercantil, ela está sendo afetada, né? Então, a gente volta aqui para o nosso tema, que é um tema, claro, né, ele é bem complexo claro, ele tem uma margem de especulação muito grande, né, conforme a gente está falando aqui. Parece, na minha observação, na minha análise,
que João estava vendo como um grande monte ardendo em fogo, para mim se assemelha muito a uma bomba nuclear, né. Agora o efeito que essa bomba vai fazer, ela vai trazer para o mundo, isso vai ser algo, realmente que vai provocar, né, um grande caos. E agora caminha o Sefer Galut para o quê? Para o Shofar Shlishi, a terceira trombeta. E o que que vai acontecer na terceira trombeta? Veja, Hamalah Shlishit taka bashofar umina shamayim nafal kochav gadol boer lapid. ונפל על שליש הנהרות ועל מעיינות המים. שם הכוכב נקרא לענה, ושליש המים נהפך ללענה. ורבים מבני אדם מתו מן המים, שנהיו מרים. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Ora, nesse texto da terceira trombeta, eu vejo nessa breve interpretação, na análise do texto, quando ele diz caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, para mim fica muito tranquilo entender um meteorito, né? Então, assim, algo que está vindo, passa pela nossa atmosfera e entra, não é? E entra e vai cair de uma maneira tão forte que vai atingir fontes e o lençol freático ali das águas, não é? Trazendo uma certa amargura para as águas. Ou seja, quando a gente também olha, né, para o nome dessa estrela, é dado, né, no caso aqui nessa estrela, né, como uma estrela, né, caindo, ele vai dizer Shema Kohav Nikra La'ana, e o nome da estrela era Absinto. Tem uma característica nesse evento que vai deixar as águas amargas. É um certo tipo de contaminação que vai fazer até mesmo com que os homens venham a óbito, né? A gente faz uma breve análise dos rios, das fontes de águas carregadas de poluição, e a gente já percebe como isso afeta o meio ambiente e também a relação do ser humano com a natureza, né? Até mesmo na questão da sobrevivência. Então, essa contaminação dos rios, que é algo muito crítico no mundo inteiro, você imagina agora isso sendo piorado por um efeito natural, né? Algo vindo realmente dos céus, como que uma espécie de juízo divino, de maneira que, como está escrito, "Verabim ibnei Adam metu min hamayim sheniyu marim", e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então, assim, é também uma espécie de efeito divino, né, sobre a humanidade. Agora, qual é a região do mundo? Ou seja, se a gente for perceber que esse meteorito, né, sendo um meteorito caindo e atingindo uma região, essa região aonde ele vai cair, ele vai atingir, ela vai ser a mais afetada na questão do reflexo dela. Das águas se tornando amargas, das águas, ou seja, então a maior parte desse juízo das pessoas morrendo por efeito dessa água amarga vai ser naquela região específica. Qual é a região? A gente não tem como saber, né? Mas isso é um fato que isso vai acontecer, porque a Hashem está dizendo que vai acontecer. Ele deu a revelação ao seu servo. Né. Agora, seria isso, né, dessa maneira como eu estou trazendo para vocês, seria na observação de João, ele está vendo uma estrela cair do céu, de fato é como se fosse um meteorito, né. E assim, com tal poder de contaminação, por isso que o seu nome dela é absinto, La'aná, né, de maneira que ao tocar o lençol freático, né, ou seja, vai trazer contaminação para fontes de água.
Então, agora você começa a perceber que, se em uma parte do mundo a água é atingida, começa a haver necessidade de água. Logo, então, haverá necessidade de comprar água. Então, você já está vendo uma movimentação de comércio, de uma dependência de víveres, uma dependência de alimentos básicos para a sobrevivência, e a água é um deles, é o principal. Água potável para beber, para se alimentar, para poder sobreviver. E agora, se você soma esse efeito, essa necessidade, essa escassez de água potável, mais as naus destruídas no mundo, ou seja, parte de todo o mercado marítimo, né, foi destruído, ou está sendo destruído, olha que caos você está começando a ver no mundo. É um efeito atrás do outro que envolve, conecta um ao outro. Eles não estão isolados, eles não estão separados, eles se conectam. Porque o efeito disso, ele é encaixado para que tudo possa funcionar, né. Que coisa, que coisa. Mas é muito importante a gente, por que que eu estou trazendo esse tipo de shiur para vocês, né. Por que que eu estou trazendo contextualizando isso? Porque é natural, né, que muita gente, ele tenha, muita gente parou no tempo, assim, na sua maneira de pensar. Ele pensa ainda de uma maneira muito arcaica, de uma maneira muito antiga, não entendendo, não trazendo isso para o seu dia a dia, né. Então, quando você olha que a comida que nós comemos, a água que nós bebemos, tudo isso depende de um sistema, que esse sistema funcione. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você chega na bica da cozinha da sua casa, você abre e tem água. Às vezes pode faltar água aqui, faltar água ali, aí daqui a pouco vem. Mas você imagina se essa água ela fosse contaminada, você ia ter que comprar garrafinha d'água. Aí você tem um gasto, você tem um custo. Porque esse custo ele é baseado na importação dessa água, ou se o próprio país produzir de outros lugares, vai encarecer por causa do transporte. Se é importado, é mais caro ainda. Então você vê que as coisas vão ficando mais difíceis. Então, assim, enquanto isso não acontece, você está confortável. Mas você imagina agora, o Brasil, por exemplo, vou dar uma ideia de Brasil, importa coisas, matéria-prima para produzir algo, importa comida ou outros víveres, outras coisas necessárias. Ele também exporta, né? Os países também necessitam de coisas que o Brasil produz. Mas você imagina um problema no meio mercantil, né, na parte das estradas, ou na parte marítima, ou na parte aérea, atrasando isso. A gente tem um reflexo muito claro disso quando há greve de caminhoneiros, como atrasa tudo, como tudo fica um caos. Começa a faltar comida, começa a faltar coisas. Você imagina isso de uma maneira que o país não tem como resolver. Se acontece um problema nas naus, ou seja, um problema entre a parte mercantil do comércio marítimo, como é que você resolve isso, né? Você fica refém, você tem que esperar isso ser resolvido. Agora, falando das águas amargas, imagina isso acontecendo, né, volto a dizer, né, é sempre numa parte, numa região, ou seja, mesmo que seja em uma região, isso traz reflexos para o mundo. Então você começa a perceber que as trombetas sendo tocadas, elas provocam efeitos secundários, né, que são muito nocivos à humanidade. Aí, ou seja, nós somos levados para o shofar, revi, né, shofar revi. E o shofar revi, a quarta trombeta, não? O que vai acontecer na quarta trombeta? Eu quero que vocês ponham a atenção de vocês aqui. Por quê? Porque o que eu vou trazer aqui é uma interpretação baseada no significado mundial, tá? Um significado mundial, representações mundiais, representações de países. E volto sempre, eu quero sempre deixar claro para vocês que eu não estou estabelecendo datas, não estou estabelecendo nada disso. Eu estou trazendo para vocês uma interpretação baseada na observação, mas que tudo é possível. Como nós dizemos em Kol Efshari, Kol Itachen, tudo é provável, tá?
Claro que as coisas podem mudar, podem ser outras coisas, mas para mim, isso aqui está muito claro para mim, né, eu estou compartilhando com vocês essa visão, né, essa interpretação. Então veja isso aqui agora na quarta trombeta. Então o shofar revi'i está escrito dessa forma. O que Yohanan ele vê, né? O que acontece? Hamalach harivi takaba shofar, ushleishit hashemesh, lakta vegam shlishit hayareach, ushlish hakochavim, kdei sheyechshach shlish mehem, והיום לא יאיר שלישיתו, וכן גם הלילה. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Nós passamos agora há pouco por um eclipse solar, né? A gente viu como uma parte de uma região da Terra, aqui mesmo nos Estados Unidos, né, ficou como noite, né. A outra parte ficou tranquila, mas uma parte da Terra ficou como noite. Seria isso que estarias representando aqui? A gente tem o efeito do eclipse lunar, muitas vezes trazendo aquela mancha, né, ou seja, o efeito da vermelhidão, trazendo como uma característica de lua de sangue, não é assim? Então, seria esse o eclipse lunar de uma maneira demasiada, ou seja, prolongada? E o que falar das estrelas, terça parte das estrelas caindo, ou seja, ou desaparecendo, para que também a noite não brilhasse? O que estaria, né, representando esse efeito? E aqui eu quero deixar claro para vocês uma coisa, que isso é um fato muito importante da característica da vinda de Yeshua. Tanto nas Bessorot, nos evangelhos, quanto nas cartas são mencionados, e no Sefer Hitgalut está mostrando, até nos salmos são mencionados, sol, lua e estrela sendo feridos. Sol, lua e estrela sendo feridos. Efeitos nos céus. Yeshua falou: homens desmaiarão de pavor por causa do bramido do mar, porque as potências dos céus serão abaladas. Potências dos céus sendo abaladas, ou seja, coisas vão acontecer dentro do campo astronômico. E essa quarta trombeta, ela traz para a gente o efeito nos céus, né? Então, assim, é muito importante estar atento a todas essas questões de eclipses. Isso não é uma questão de neurose, não. Ah, está muito fanático. Não, é uma questão de observação. Só que agora eu quero a atenção de vocês para isso aqui. O texto vai mostrar para a gente, a continuação do texto é o seguinte. Olha o que está dizendo aqui. Ó. Raiti veshamati nesher echad meofef be'mitzah hashamayim vehu omer bekol gadol. Oi, oi, oi. Leyushivei haaretz. Miyeter kolot hashofar asher shelishit hamalachim atidim litkoa. E olhei, e ei, e ouvi uma águia. Agora, atenção aqui, porque algumas traduções põem anjo, tá? Um anjo. Então, na realidade, está escrito Nesher, está escrito águia, não está escrito malar, tá? Não é anjo, é Nesher, é águia, tá certo? E olhei e ouvi uma águia voar pelo meio do céu. Aqui a palavra, ó, Nesher, não é malar, tá bom? Então, o que João está vendo é literalmente uma águia, queridos. Então ele diz assim: olhei e ouvi uma águia voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Você viu que essa aqui é a quarta trombeta, é a quarta.
né? Vai vir mais 3 trombetas. Agora, põe a sua atenção nisso aqui. Quem é essa águia? O que representa essa águia? Por que que essa águia está falando? E por que que ela está trazendo 3 expressões de juízo, não é? Porque a palavra ai, ela traz essa ideia de juízo. Ai da terra, ai daquela nação, ai de você, ai dele. Ou seja, é a ideia de uma atenção de juízo, né? De ameaça. Em hebraico é oi, né? É o contrário, em vez de ser ai, é oi, né? Mas é a ideia é o ai, né? É de juízo. Então, uma águia está voando e ela está pronunciando esse juízo. Eu quero que vocês olhem para isso aqui e tenham em mente que isso é possível, tá? Isso aqui é possível, isso aqui é real, isso aqui pode acontecer e João pode estar, naquele momento ele estava vendo, ele poderia estar vendo isso aqui que eu vou mostrar a vocês. Seria essa águia, o que ele está vendo é como um satélite, né? Mas na realidade, essa mensagem que está sendo dada de ai, 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 seria o que a águia, o que representa a águia no mundo, né? Por que que eu falei da associação da águia com o satélite? Porque o satélite tem como se fosse asas, né? Ele voa, né? Então, de repente, sendo visto de longe, poderia parecer com uma águia. Mas algo mais importante que me chama a atenção, porque do satélite vem mensagens para o quê? Toda a parte eletroeletrônica aí no sentido da informática, da informatização do mundo, da rede, né, de informação. Então, quando eu olho para essa águia falando, trazendo uma espécie de ameaça para o mundo, ou uma espécie de advertência para o mundo, eu vejo que essa águia pode estar sendo representando os Estados Unidos. Olha o símbolo dos Estados Unidos. Esse aí é o símbolo dos Estados Unidos, a águia, né? Veja que eu vou trazer um outro selo para vocês aqui, tem o selo presidencial. Quando nós falamos aqui na própria moeda de 25 centavos, né, que é $0,25, esse símbolo ele é muito forte nessa nação, né? Ele está presente, ele faz parte da alma dessa nação. Então, essa nação aqui, os Estados Unidos da América, ele é representado por uma águia. Eu trouxe para vocês aqui, olha só, The White House, Washington, né? Quando o speaker, que é o representante, que o orador, né? A pessoa que traz as notícias, que fala com o público, ele fala, olha só o púlpito dele, tem um selo presidencial, né? Quando ele fala pelo presidente, claro, né? Ou quando não, está o selo atrás, ali onde vai ser representado, né? Então veja que a águia ela está em todo lugar que é ali representado os Estados Unidos. Estaria Deus falando para nós que essa águia que aparece ali, dando essa advertência para o mundo, é os Estados Unidos da América? Queridos, para mim isso é muito significativo. Nessa quarta trombeta, né, a gente vai ver que vai terminando, né, dessa maneira, né, com a águia que vai passando pelo meio do céu e dizendo para a humanidade: ai, ai, ai da terra, dos que habitam na terra, por causa da voz dos outros 3 anjos, das outras 3 trombetas que vão ser tocadas. Ou seja, como que anunciando assim: olha, virão coisas sobre o mundo, vai haver coisas sobre o mundo. Eu não trouxe aqui as 7 trombetas tudo junto, porque são eventos que vão vir agora, na quinta e na sexta, e na sétima, que são de guerras, são de conflitos nacionais, conflitos que são conflitos que vão envolver o mundo. Por isso que eu não trouxe aqui, porque ia ser bem extenso esse vídeo. Mas veja que antes que venha o lado pior da situação, né, da quinta trombeta, que vai começar a falar de guerra, a águia ela passa anunciando para o mundo: ai, ai da terra, uma advertência para o mundo, porque o que vai vir aí vai ser pesado. Bom, queridos, o meu objetivo de tudo isso é fazer com que você esteja olhando para o cenário mundial e não fique desapercebido. Quando você vê nas notícias, né, Estados Unidos envolvido aqui nesse conflito, naquele conflito lá, e se você perceber, os Estados Unidos está quase envolvido nos conflitos quase todos do mundo, né? Ele está envolvido em quase tudo. Então, assim, quando
esse conflito ele envolve diretamente os Estados Unidos, a coisa se torna muito mais tensa, porque vai envolver também perigo nuclear, como está começando a acontecer agora em relação a Israel e Irã, né, e a questão de Gaza, questão, dos países árabes envolvidos. São tensões muito sérias, porém, quando a gente olha para esse cenário mais apocalíptico, dentro das profecias, em especial esta revelação do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse, através ali do Yohanan Hashali, o apóstolo João, nós estamos vendo uma linguagem enigmática, uma linguagem codificada, que provavelmente hoje a gente consiga entender melhor. E você não pode estar distraído, você não pode estar desapercebido. Como eu falei para vocês, eu não estou estabelecendo verdades. Pode ser que não seja os Estados Unidos, pode ser qualquer outra coisa. Isso é claro, isso é óbvio, né? Mas pode ser os Estados Unidos. De repente, a águia que João viu era uma maneira de Deus falar para ele assim: ó, existe uma nação em que o símbolo dela é uma águia e ela vai ser a responsável em anunciar o mundo, em ameaçar o mundo e dizer para o mundo que as coisas vão acontecer. Mas alguém certamente no comentário vai me dizer assim: não, mas tem outras nações que também têm símbolo da águia. Eu vou dizer até quais. Ó, Egito tem símbolo de uma águia. Quem mais? Que eu me lembro aqui. Ah, sim, eu acho que a Colômbia também tem uma águia na bandeira. Mas mesmo que você me dê outras nações que têm a águia como símbolo na bandeira, eu não vejo nenhuma outra nação além dos Estados Unidos com o símbolo de uma águia que seja tão relevante ao mundo, que seja tão relevante no cenário mundial, que seja tão importante para as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Então é por isso que eu acredito que essa águia, ela pode ter uma certa relação com essa nação aqui. Então, essas são as coisas que eu queria compartilhar com vocês dentro do aspecto profético, tá? E agora aguardem, porque nós vamos estar falando sobre a quinta, sexta e a sétima trombeta, e ainda vem outras coisas que, na análise da profecia, dentro do contexto que estamos vivendo, a probabilidade de que João estava vendo esse cenário agora atual de guerra é algo extraordinário. E eu preciso compartilhar com vocês isso. Então, queridos, não percam o nosso próximo vídeo. Eu vou pedir vocês de novo, compartilha o vídeo, tá? Com as pessoas, compartilhe com tantas pessoas quanto você puder. Se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal lá, seleciona o sininho, dá aquele like aqui no nosso vídeo para que a gente continue tendo essa relevância e o YouTube possa distribuir para as outras pessoas. Eu conto muito aqui com esse fórum, todos os comentários que vocês fazem é muito importante, tá? Não deixe de comentar, de falar com a gente. E o que você acha de tudo isso aqui? Como você vê essa águia? Isso foi interessante para você? Eu acredito que a importância da gente trazer esse tema é colocar você alerta, né? Olha, não fique desapercebido. A, a Shem poderia estar falando para a gente sobre isso no cenário mundial, tá? Então, queridos, vamos terminando por aqui o nosso vídeo. Que o Eterno vos abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo, tá bom? Shalom uvracha, shalom, shalom, queridos.